Vamos iniciar aqui a nossa última aula, encerrando aí esse ciclo, onde a gente conclui o desenvolvimento do nosso aplicativo mobile. E nessa aula nós estamos intitulando de Listando Favoritos. A gente vai comentar aqui durante a aula o objetivo, né? E o formulário final, como é que ficou a versão final dessa aplicação. Então, vamos ver aqui o que a gente já tem montado aqui. Olha, eu estou com o código todo aberto, né? Já subimos a aplicação, o código já está todo bonitinho aqui. A gente vai mostrar aqui a implementação dessa aula. É a pasta User, o formulário User. Aqui a página principal, aqui os estilos, que foram todos, né, muito bem, todos os componentes, né, que foram estilizados. Esse é o nosso formulário. A gente vai comentar sobre isso. Esse é o foco da nossa aplicação de hoje. Então, a gente está aqui, olha, o Android Studio já está aqui aberto, e a gente tem aqui a nossa aplicaçãozinha já rodando. Metro Bundles também já está rodando. Só para mostrar para você, olha, até a aula anterior a gente tinha essa versão, a gente clicava aqui em perfil. Ao clicar em perfil, a gente não tinha nada, né? Não tinha nada renderizado. Agora a gente já tem esse formulário todo pronto, né? A gente pode vir aqui, olha, tudo que foi favoritado pelo usuário do GitHub, ele aparece aqui. Aqui é o que a gente vai mostrar. Então, esse é o resultado da aplicação. Esse aqui é o formulário User, que a gente vai comentar na aula de hoje. Então, a gente volta aqui para o principal, o formulário Main. E a gente vai entrar aqui na documentação, que eu vou estar passando para vocês. Então, vamos lá. Qual o objetivo dessa nossa aula? Exibir os dados do usuário na página User e os repositórios que este usuário considerou como favorito em seu GitHub, ou seja, os repositórios que ele clicou em Start. Então, a gente pode ver aqui, olha, pegando aqui o meu exemplo, né, essa aqui é a minha página de favorito, eu estou até com ela aberta aqui, também. Estou aqui com essa minha página, olha. Então, a gente tem aqui os meus repositórios, aqui tudo aquilo que eu favoritei, são esses stars, né? A gente volta aqui para a documentação. Então, está aqui, ó, os stars e os meus repositórios. Então, tudo que eu cliquei como favorito, ele vai aparecer aqui. Então, é exatamente isso aqui que a gente vai exibir aqui nessa nossa página. Quando a gente clica aqui no perfil, é exatamente isso, olha, que ele está exibindo aqui, tá? Todos esses repositórios que eu coloquei como favorito. Essa é a ideia da aplicação. Beleza, então, para isso, é uma aplicação muito simples, né? Toda a parte de conexão com a API, né? A busca dos dados na API, isso a gente já viu nas aulas anteriores, então a gente só vai concluir aqui como é que a gente montou essa página, esse formulário. Então, o que nós fizemos? Então, a gente vai abrir aqui na pasta User, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, dentro do nosso código, que é o código que eu vou estar disponibilizando para vocês, então a gente tem aqui a pasta User, aqui o index.js e aqui os styles.js. Então, aqui na documentação, a gente abre aqui na pasta User, imaginemos que não temos aqui ainda os styles, né? Nessa versão aqui da apresentação, então o que a gente faz? Então vamos lá, isso aqui é o que a gente tinha até a última aula. Então o que a gente faz? A gente apaga o import referente a view lá na linha 3, a gente vai apagar isso aqui, e o que a gente vai fazer? A gente vai inserir os componentes. Então a gente já vai partir para a parte de baixo aqui, olha, onde a gente insere esses nossos componentes, o container, header, avatar, name e a bio, né, que a gente vai buscar lá dos estilos, que é exatamente isso que a gente está apresentando aqui, ó. O avatar, o name, a bio, tá? É o que a gente vai renderizar. Então, são os componentes
e a gente está renderizando aqui dentro do nosso formulário. Essa é a ideia. Bom, então agora a gente vai comentar sobre o código. E a gente vai trabalhar dentro do render. Então, a gente começa definindo a constante navigation, que vem lá do thisprops. Então, essa parte aqui eu vou comentar, está aqui pertinho. Aqui, na linha 33, a gente tem aqui o navigation e a gente tem o user, tá vendo? O navigation, a gente pegou lá das propriedades, que são os dados que a gente está buscando da navegação, que vem lá do formulário principal. E é exatamente esses dados que eu carrego aqui para a minha variável user, por meio desse get params, né? Desse navigation. Então, eu já fiz essa busca, eu venho e trago para dentro dessa variável user. Então, agora, dentro do user, eu estou com todos esses dados desse meu usuário. Exatamente isso que eu comento nesse parágrafo aqui. E no return, na linha 38, mostraremos alguns componentes em tela. Eu acho que eu já até capturei essa tela aqui para agilizar o nosso lado. Deixa eu fazer o seguinte, eu perdi essa captura. Eu tinha feito essa captura. Deixa eu avançar aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, ó. Esse ponto aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, deixa eu capturar aqui para facilitar os nossos comentários, tá? Vou selecionar isso aqui. Beleza, então vamos voltar lá. A gente parou nesse ponto aqui. Beleza. Vamos aqui. Então, ó, no return, na linha 38, agora eu volto para cá, olha. Esse return, tá vendo? Da linha 38 do nosso código. Então, a gente tinha aqui, olha, o render. Né? A gente tem o render. A gente vai trabalhar basicamente nesse método render aqui. Ó. A gente estava comentando sobre os dados que a gente buscou da navegação e a gente carregou dentro da nossa variável user. Então, dentro desse return aqui é o que a gente vai trabalhar. Então, olha, no return, na linha 38, mostraremos alguns componentes em tela e, posteriormente, faremos a estilização. Então, é aqui que a gente vai exibir esses dados. Olha, o avatar, o name, a bio. Tá? Vamos comentar aqui, seguindo aqui o nosso código. Então, dentro do return, começaremos alterando o nome view, como estava no código até a aula anterior, para container, aqui na linha 39. Então, a gente tem esse componente container, que vai agrupar todos os outros componentes da tela. Então, aqui, olha, esse é o nosso formulário. Esse é o nosso... Deixa eu voltar. Isso, vamos trabalhar aqui, né? Aqui a gente tem todo o nosso container, tá? Beleza. Utilizamos este nome container para caracterizar um container que fica por volta de tudo o que consta na página. Como a gente viu aqui, ó, tudo que tem na página. Tá? Dentro do container teremos um header, aqui na linha 40, um header, que exibirá as informações do usuário, as mesmas que foram exibidas no main. Então, vocês se lembram, olha, deixa eu voltar aqui para ficar claro. Se eu retornar lá para o main, você vê que eu já mostro esses dados aqui lá na tela principal. Então, quando eu clico aqui em perfil, eu volto a exibir esses dados aqui, né, novamente. São eles que compõem o meu header, que exibirá as informações do usuário, mesmas que foram lá no main, o avatar, o name e a bio, como eu já comentei. Esses dados estão lá naquela nossa variável user. Iremos exibi-los no container, como pode ser visto nas linhas 41 a 43. Então, vamos ver aqui, ó, das linhas 41 até a linha 43. Tá? São os dados que a gente está exibindo. Tudo bem. Bom, continuando, né? Em seguida, faremos a estilização dos componentes criados. Para isso, criaremos um arquivo de estilos, os styles, lá na pasta user. Então, agora aqui, olha, a gente criou esses estilos, como eu já comentei aqui no nosso código, e olha, a gente definiu tudo o que a gente precisou. Então, vamos lá.
Então, inicialmente, a gente tem o quê? A gente tem aqui o header, o avatar, o name e a bio. Observem que a gente já falou sobre isso, né? Mas só recapitulando, a gente, quando define a estilização para esses componentes, a gente define uma característica vinda lá do HTML, como, por exemplo, o header ele tem uma característica de view, o avatar ele tem uma característica de imagem, já o name e a bio de um texto. Né? E aqui eu não vou entrar nesses comentários com relação à estilização, porque a gente já falou, né, em outras oportunidades sobre isso, e são estilizações bastante simples, né, que a gente já vem trabalhando aí durante o nosso curso. Então, aqui a gente fez a estilização do header, do avatar, caracterizando todos os CSS correspondentes, olha, ao name, a bio. Né? Então, quando a gente executa isso, a gente bota para rodar, quando a gente vem, né, a gente veio aqui, executou a nossa aplicação, e a gente obteve, né, esses resultados aqui, olha, a gente tem isso aqui. Vamos voltar aqui para a página principal. Então, a gente tem aqui, olha, a parte de usuários. Né? A gente poderia fazer, no caso, a gente falou isso na aula anterior, eu seleciono aqui qual é o meu usuário do GitHub, no meu caso, eu selecionei o Rubens Guimarães, aí eu trouxe aqui ó, os dados do Rubens Guimarães. E aí a gente prossegue. Né? Então, aqui, ó, aqui, na verdade, eu já estou dentro, né? Já estou dentro aqui da minha página de perfil, na verdade. Né? Esse aqui que seria o cabeçalho, né? Na verdade. Né? Isso que eu fiz aqui, na verdade, seria o cabeçalho. Esse cabeçalho aqui, ó. Seria já na página user, não na página main, na página principal. Mas vamos prosseguir. Então, a gente tem esse header e a gente tem uma flat list, em que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um processo de iteração em que a gente vai mostrar os dados dos favoritados. Né? E é uma lista que a gente chamou de stars, está aqui na linha 45. Então, ó, eu vou pegar agora e vou fazer o seguinte, eu vou capturar essa janelinha aqui para facilitar aqui os nossos comentários. Tá? Então, deixa eu descer aqui. Deixa eu pegar bem essa parte aqui de baixo. É isso aqui. Deixa eu capturar essa janelinha. O nosso foco aqui agora vai ser a exibição dos favoritos. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui com os comentários. Então, olha. Então, essa lista que a gente vai fazer essa interação, nós chamamos ela de stars. Tá? Data igual stars. E conterá o seguinte, o atributo data, na linha 46, que a gente comentou, e que é o vetor que a gente definiu lá na linha 33, né? Se a gente voltar aqui no código, a gente vai ver aqui, ó, que é exatamente esse vetor aqui, ó, que a gente definiu. Né? Aqui, ó. Vai receber, né? Aqui, ó, que recebeu esses dados, né? Que a gente desestruturou. Esse vetor, que é um estado que a gente criou aqui, ó, né? A gente armazena dentro desse estado. Né? E aí, prosseguindo aqui, então a gente falou sobre esse star, né, que corresponde ao vetor, que vai conter todos esses favoritos, e a gente vai interagir nesse vetor, mostrando os dados que a gente armazenou nele. Então, e o que a gente tem nesse array? O key extractor está na linha 47, extractor. O que esse key extractor representa? Ele vai representar cada uma dos stars. E ele vai representar as keys, que seriam as chaves, né? Os IDs convertidos para string. E a gente tem o render item aqui na linha 48. Então, a gente vai representar isso por um item. E cada item desse vai
corresponder a um favorito que eu pressionei lá no meu GitHub. Tá? Então, eu vou varrer todos esses itens. E cada um desses itens vão conter o avatar, o título e o autor, que é o que a gente comenta aqui na sequência. Tá? Então, olha, considerando esse render item na linha 48, aqui, ó, ele será desestruturado formando um item, o mesmo que o star da linha 47. Ele vai representar aquele star, né? E conterá todas as informações obtidas da API do GitHub, como eu já falei, né? O name, full name, entre outras coisas. Tá? E são essas informações que a gente lista. Então, dentro deste render item, nós vamos criar um componente chamado started, aqui olha na linha 49, aqui o started. O owner avatar na linha 50. Então, aqui a gente criou um componentezinho para a gente agrupar esses outros componentes que a gente vai renderizar. Então, a gente começa com o avatar, que nós chamamos de owner avatar. E a fonte dele vai ser esse owner avatar URL. Isso aqui que eu estou buscando lá, um item, né? O campo que eu estou buscando lá na API do GitHub. Teremos outra view que servirá de informação. Essa view aqui a gente chamou de info, né? Que vai encapsular e mudar essa flex direction, contendo os outros itens, como o título e o autor. Então, a gente tem aqui o título e o autor. Tá? A representação visual disso, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, exatamente isso aqui, ó. Cada item ele tem um avatar, um título, né, e um autor. O avatar, o título, o autor. E assim sucessivamente. Então, tudo isso aqui está dentro daquele vetor stars, né? Então, a gente vai representar isso aqui por um item, aqui, ó, o item, né? E a gente vai varrer esse item. Para cada item, a gente vai mostrando o avatar, o título, o autor. O avatar, o título, o autor. Acho que está bem claro, né, pessoal? Essa é a ideia. Vocês. Tá? Que são exatamente aqueles que o usuário favoritou lá no seu repositório. Os repositórios que ele favoritou. Tá? Beleza, então esse aqui é o código que eu acabei de comentar com vocês. E aí, uma vez que a gente definiu essa lógicazinha aqui, olha, para a gente poder fazer essa listagem, para que esses componentes tenham essa estilização que está aqui representada, obviamente que a gente tem que definir um CSS para tudo isso, né? Então, a gente vai dar um nome, todos esses componentes aqui, olha, eles estarão lá no meu arquivo de estilos, dentro desse styles.js. Então, todos esses componentes, eles são renderizados. Então, é uma lógica assim, muito simples, né, pessoal? É a característica de uma programação declarativa. Você declara os componentes, depois você vem aqui e estiliza. Define a estilização de todos eles. Tá? Beleza, então a gente colocou aqui, olha, a gente importou todos eles, e aí a gente vai definir cada um, olha, com as suas características. Tá? Já dentro aqui do nosso arquivo de estilos, da nossa pasta user, dentro do arquivo styles da pasta user. Então, nós temos aqui styles.js de dentro da pasta user. Então, aqui a gente tem cada um desses componentes, o name, a bio, e aqui a gente tem todos os outros elementos. Todos eles com as suas características HTML. Né? Observem aqui que o star que ele tem a característica de uma lista, né, que a gente vai listar. E aí a gente passa a fazer a estilização de todos esses elementos. Tá? A gente já comentou, né, sobre todos esses detalhes. Né? Então, a gente tem aqui, ó, toda a estilização sendo aplicada aqui, né? Eu capturei tudo isso aqui, esse código eu vou estar disponibilizando aí para vocês. Tá? Todos esses nossos estilos. Então, uma vez feito isso, né, a gente executa a aplicação, executa React Native no Android, e a gente tem essa tela inicial, como a gente já viu,
Vou mostrar aqui, ó, na prática para vocês aqui, ó. A gente tem aqui essa tela inicial, né? E aí a gente clica no botão perfil, aí ele já vai mostrar aqui aquela tela de usuários. Cliquei aqui em perfil, ele já trouxe os dados, já foi lá, né? Ele simplesmente usou aquele navigation para poder trazer os dados, porque eu já tinha esses dados na tela principal. Eu trouxe para essa tela para poder fazer a renderização, de acordo com aquela lógica que a gente acabou de explicar. Então, todos os repositórios indicados como stars pelo usuário serão listados na tela inicial. Então, primeiro, ele sempre mostra os primeiros, e aí você, quando rola a tela, ele vai mostrar os demais, né? Tantos quantos forem os repositórios, né, que ele clicou lá no star, ele vai listar. Então, aqui está a dicasinha para você executar a aplicação. Então, aqui, pessoal, aí eu vou passar aqui bem devagar, né, para quem estiver assistindo esse vídeo aí, e que quiser visualizar aqui todo o nosso código-fonte, né, referente aqui à nossa pasta user, o arquivo index.js. Então, a gente definiu aqui as importações iniciais, importamos todos os componentes do arquivo de estilos, definimos aqui a nossa classe user, estendendo o componente. A gente está trabalhando aqui com o navigation, né, que a gente traz lá do outro formulário. E aí, isso aqui a gente já falou sobre na aula anterior, definimos um estado para poder armazenar aqui os nossos stars dentro desse vetor. Já falamos também sobre o component mount, que é o método que a gente vai utilizar quando a gente abrir a aplicação. E a nossa lógica maior está aqui dentro desse método render, que foi o foco da aula de hoje, em que a gente exibiu o nosso formulário. E aqui, esse componente stars, que é o flat list, que a gente fez uma lista, né? A gente exibiu uma lista de todos os stars, né, que o nosso usuário lá do GitHub clicou. Ele favoritou. Essa foi a lógica. E aí a gente vai descendo aqui, olha, tudo que a gente estilizou no nosso arquivo styles.js, tá aqui. Todos esses componentes. Você vê que é uma aplicação assim, muito simples, mas a gente consegue apresentar todos os conceitos que a gente viu até agora, em termos de React Native. Tudo o que a gente apresentou para vocês, tá? Então, na aula de hoje a gente falou, então, sobre essa parte da aplicação, essa última tela, nós intitulamos de listando favoritos, e é a aplicação em que a gente... Vamos trazer aqui o código novamente. É a aplicação cujo resultado é exatamente esse. A gente tem uma tela principal aqui, olha, representada aqui pelo componente main, onde a gente tem esse index, e tudo que está aqui dentro desse, foi estilizado dentro desse arquivo styles.js. Então, a gente clicou aqui nesse ver perfil, a gente já trabalhou, né, nessa aula, e aí ele alterna para esse formulário aqui de usuário, que é representado por essa pasta, o código está representado dentro desse arquivo JavaScript index, está aqui, olha. E esse container, com todos os componentes, foram renderizados nesse arquivo styles.js. Então, com isso, a gente encerra uma aplicação bastante simples, mas bem interessante, onde a gente pôde explorar todos os conceitos apresentados nessas aulas de programação Google.